Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 6 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou o Tiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Reunião de líderes hoje vai decidir se CPI da Petrobras será composta apenas de senadores ou de deputados também. 2 ministros são os convidados para audiências em comissões separadas esta manhã no Senado, o da Ciência e Tecnologia e o da Integração Nacional. Projeto na pauta da Comissão de Educação quer agilizar o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior. E Conselho de Comunicação do Congresso debate violência contra profissionais de imprensa. O impasse sobre a CPI da Petrobras pode acabar nesta terça-feira. O presidente do Congresso e os líderes partidários se reúnem para decidir quem vai investigar as denúncias de corrupção na estatal. Ou também os deputados. A reunião está marcada para as 3h30 da tarde. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, vai conversar com os líderes dos partidos no Senado e na Câmara. Eu espero que o presidente do Congresso peça a indicação dos membros da CPMI, que terá prioridade, e da CPI do Senado, como já autorizada. E que, feita a comunicação dos nomes, a primeira reunião possa ocorrer logo na quarta-feira, para eleger o presidente e o presidente designar o relator. Os líderes vão decidir se a CPI para investigar a Petrobras será formada apenas por senadores ou também por deputados. No caso de uma comissão exclusiva do Senado, serão 13 titulares. Se for uma CPI mista, 13 senadores e 13 deputados. Em qualquer situação, a presidência do colegiado fica com o PMDB e a relatoria com o PT, partidos que têm as maiores bancadas. Os governistas defendem uma CPI só do Senado. Considerando o ambiente especial que nós vivemos, com Copa do Mundo no Brasil, com ano eleitoral, para que se consiga chegar a algum resultado, tem que ser uma CPI um pouco mais compacta. E se for uma CPI mista, com certeza os trabalhos ficarão muito mais difíceis. A oposição quer que funcione uma CPI mista para apurar esses escândalos da Petrobras. Por que mista? Porque a mista ela é integrada por deputados e senadores. Portanto, é o Congresso Nacional no seu conjunto, que tem mais força política, mais força institucional, mais autoridade para averiguar e identificar os culpados por tudo isso que aconteceu. Na véspera da reunião que deve resolver o impasse da CPI, o Palácio do Planalto voltou a defender a Petrobras. O programa de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira repetiu o pronunciamento feito por Dilma Rousseff no Dia do Trabalhador. Ela disse que a oposição promove uma campanha negativa contra a empresa. Não transigirei de nenhuma maneira em combater qualquer tipo de malfeito ou atos de corrupção, sejam eles cometidos por quem quer que seja. Mas, igualmente, não vou ouvir calada a campanha negativa dos que, para tirar proveito político, não hesitam em ferir a imagem dessa empresa. E ontem o presidente Renan Calheiros apresentou recurso para pedir que o plenário do Supremo Tribunal Federal reveja a decisão sobre uma CPI exclusiva para investigar a Petrobras. A mesa do Senado quer que seja revogada a liminar da ministra Rosa Weber e defende que o Congresso decida sobre a abrangência da CPI. A base do governo quer incluir na investigação o metrô de São Paulo e o porto de Suape, em Pernambuco. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência pública com o ministro da pasta, Clélio Campolina, sobre a agenda e as prioridades do Ministério para 2014. A comissão criada para acompanhar os programas de transposição e revitalização do São Francisco faz audiência pública sobre o andamento das obras. Entre os convidados está o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Hermes Coelho. Bom dia, Hermes.
Bom dia, Tiago. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa 17 itens na reunião desta terça-feira. Entre eles, 3 projetos de lei que tramitam em conjunto e que tratam sobre a liquidação de dívidas do FIES. Um desses projetos é de autoria do senador Cristóvão Buarque e ele estende aos beneficiários do FIES as facilidades que os pequenos agricultores têm para quitar suas dívidas. A comissão também deve analisar esta manhã projetos que concedem isenção de IPI para a compra de instrumentos musicais por músicos profissionais e também de equipamentos por empresas que fazem o trabalho de reciclagem de lixo. Além disso, a Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar esta manhã também 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais de empréstimos para o estado de São Paulo. Tiago. Obrigado, Hermes, pelas suas informações. A Comissão de Educação tem reunião às 11 horas. Um dos projetos na pauta de hoje pretende agilizar o reconhecimento automático de diplomas obtidos no exterior. A proposta abrange cursos de graduação, mestrado e doutorado. O Dr. Lúcio estudou medicina em Cuba. Ao voltar ao Brasil, teve dificuldade para reconhecer o diploma. Esperou 3 anos até poder trabalhar. A gente começou a procurar as faculdades federais que estavam abrindo inscrição para revalidação de diploma. A partir daí, pagar as inscrições, fazer as traduções de todos os nossos documentos, entrar com essas inscrições e ser chamado ou para uma convalidação, ou para uma complementação, ou para uma prova. Na minha época existia, por exemplo, a faculdade do Mato Grosso que cobrava uma taxa de inscrição, uma faixa de R$500, R$700 só para analisar os documentos e a outra faixa de R$1.000 só para fazer a prova. A faculdade de Manaus era de R$5.000 a R$7.000 para fazer a prova, né? E o Ceará, R$1.500 para analisar o processo inteiro. Um projeto de lei no Senado determina que o processo de reconhecimento de diplomas de graduação, mestrado e doutorado expedidos por instituições estrangeiras dure no máximo 90 dias. O procedimento deverá ser feito por universidades públicas brasileiras. A proposta também prevê que, no caso de instituições com comprovada excelência, esse reconhecimento será automático. Caberá ao governo elaborar uma lista com essas instituições. O assunto é discutido no Senado desde 2011. Uma listagem, por mais ampla que fosse, de grandes universidades estrangeiras, poderia ser catastrófica se não levasse em conta várias instituições não tão conhecidas assim, mas que contam com excelentes grupos de pesquisa. É absolutamente necessário fazer a revalidação, mas não automática. Ela tem que ser feita com cuidado, com rigor. O autor do projeto aceita mudanças no texto. A ideia é centralizar critérios, dar velocidade, avaliação periódica, mas é evidente que nós não estamos pretendendo a universalização do reconhecimento de todos os diplomas do mundo. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle está marcada para daqui a pouco, às 8h30. O repórter César Mendes vai acompanhar a reunião e traz as informações sobre as matérias na pauta de hoje. Os senadores votam um requerimento para a realização de audiência pública com a ex-diretora do IBGE, Márcia Quint. Ela deverá trazer explicações sobre o seu pedido de exoneração logo após a suspensão da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD contínua. A pesquisa foi questionada por parlamentares da base de sustentação do governo por ter adotado uma metodologia mais abrangente do que a que era empregada anteriormente pelo IBGE. Diante disso, houve denúncia de que a pesquisa teria sido suspensa apenas com motivação política e não por razões técnicas. Também está na pauta um projeto que concede isenção do COFINS e do PIS/PASEP para a venda de produtos que tenham pelo menos 70% de reaproveitamento de resíduos sólidos. A autora do projeto, senadora Maria do Carmo Alves, disse que é preciso estimular a indústria de recicláveis para que as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos possam ser cumpridas. E, segundo a senadora, a carga tributária é um dos maiores entraves para o desenvolvimento do setor. E hoje, ao meio-dia, o Congresso realiza a sessão solene para comemorar os 70 anos de vida artística do pintor brasileiro Glênio Bianchetti. O Conselho de Comunicação Social se reuniu ontem e discutiu medidas para diminuir a violência, principalmente policial, contra profissionais da imprensa.
Os participantes trouxeram dados da violência contra jornalistas no Brasil. Números que cresceram nos últimos anos. Em 2012 foram 51 casos. No ano passado, 136. 105 relacionados aos protestos. É uma violência que se caracteriza como um atentado à liberdade de expressão. Jornalistas, radialistas e empresários cobraram ações do governo federal. O Ministério da Justiça faça uma ação que congregue todas as polícias dos estados, porque eles têm não só a competência, como eles também têm a ascendência, e promovam um amplo programa de capacitação, porque na maioria das agressões que nossos profissionais hoje sofrem, elas vêm dos próprios policiais. Também pediram o apoio do governo para o projeto que torna a atribuição federal investigar crimes contra comunicadores. O Conselho de Comunicação Social é a favor da proposta. Convidados, os ministros da Justiça e dos Direitos Humanos não compareceram e foram criticados pelos conselheiros. O Ministério da Justiça mandou representante. Ele explicou que o governo trabalha para definir padrões de conduta de policiais nas manifestações. Também promoveu cursos para treinar profissionais de segurança pública e jornalistas. O que a gente espera conseguir no final disso tudo é que quem quiser se manifestar nas ruas de forma legítima esteja nas ruas se manifestando, que o profissional de comunicação esteja atuando e fazendo a sua cobertura e que o operador da segurança pública também possa desempenhar o seu papel quando for necessário. O Ministério da Justiça discorda do projeto que federaliza os crimes contra comunicadores. A competência para investigar aquele crime é do Estado. E que o que talvez a gente precise seja um olhar diferenciado e uma cobrança efetiva com relação à investigação do crime cometido contra o profissional de comunicação. Cobranças também às empresas de comunicação, como no caso do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Ele foi morto em fevereiro, após ser atingido por um explosivo enquanto cobria um protesto no Rio de Janeiro. Ele estava sozinho. A irresponsabilidade da empresa que mandou ele para a rua, isso nós não chamamos atenção. Isso nós não falamos e é preciso falar. Quando um radialista é eventualmente assassinado ou ameaçado, sofre também o meio de comunicação, porque está tentando indiretamente calar a voz desta informação. É necessário que os comunicadores e os meios de comunicação se unam para exigir do Estado, sim, políticas públicas. Os conselheiros também discutiram a licitação da tecnologia 4G para telefones celulares. No início de abril, o Conselho pediu à Agência Nacional de Telecomunicações que adiasse a publicação do edital, porque a tecnologia 4G pode causar interferências na TV digital. Mas na última sexta-feira, a Anatel colocou o edital em consulta pública até o dia 2 de junho e anunciou que pretende realizar a licitação em agosto. Hoje, o Conselho vai se reunir com a agência para pedir que o edital só seja lançado quando não houver mais dúvidas sobre prejuízos para a radiodifusão. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública sobre o que tem sido chamado de contabilidade criativa, manobras para melhorar as contas públicas. Um dos casos analisados foi o encerramento de milhares de contas da Caixa Econômica Federal. O banco lançou como lucro o saldo de mais de 700 milhões de reais. O diretor executivo da Caixa Econômica Federal explicou que foi o Banco Central que determinou o encerramento das cerca de 500 mil contas que estavam com CPFs irregulares e cujos clientes não foram localizados. Paulo Costa rebateu a ideia de confisco. Ele disse que esse processo começou há 10 anos e negou que tenha sido uma manobra para favorecer a receita do governo. O efeito líquido de tudo isso, de aumento de capacidade de pagamento de dividendo, foi de 309 milhões, frente a um volume de dividendos pago no ano de 2012 de 7.760. Ou seja, estamos falando aí de uma representatividade baixa em relação ao volume total de dividendo pago. Para a ONG Contas Abertas, o governo manipula os dados do superávit quando, por exemplo, deixa para os últimos dias do ano o pagamento de despesas como transferências para estados e municípios e repasses ao SUS.
A contabilidade postergada é irmã da contabilidade curativa, ou seja, é uma maneira de enganar os resultados e de maquiar aquilo que está sendo feito pelo governo. Isso produz um descrédito das contas públicas que é incrível, porque a gente fica tendo que monitorar isso dia a dia para saber se o resultado do superávit foi o que está sendo proposto pelo governo federal. Mansueto Almeida disse que muito do que o Brasil gasta se deve à opção do governo por programas sociais, como Bolsa Família e a Previdência. Ele explicou como, na opinião dele, despesas, dividendos e dívidas têm sido usados para maquiar as contas públicas. Contabilidade criativa, entre aspas, é uma forma de você fabricar um resultado primário. E como é que você fabrica um resultado primário? Isso que já foi dito aqui. Você aumenta o saldo de restos a pagar, tanto em despesas de custeio como despesas obrigatórias. 2, você retira do orçamento da União parte do custo dos programas, como o PSI, Minha Casa Minha Vida, investimentos via BNDES. E 3, você faz aumento artificial da receita de dividendos. Por isso que o atual governo vai pagar quando a realidade aparecer, daqui a alguns meses, tendo que aumentar a tarifa de luz elétrica, tendo que aumentar o preço da gasolina, tendo que reduzir os aportes para o BNDES, vai ser muito grave. 3 comissões mistas que analisam medidas provisórias se reúnem hoje à tarde para votar os relatórios finais dos colegiados. Será lido o relatório da MP 629, que trata do auxílio financeiro da União a estados, Distrito Federal e municípios em 2013. O da MP 633, que deve frear ações judiciais contra o sistema financeiro de habitação. E também deve ser avaliado o relatório da medida provisória 632, que dispõe sobre a remuneração de carreiras em agências reguladoras e outros órgãos públicos. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.